Boa tarde a todos, a todas. Nesse domingo vamos escutar o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Jesus quer fazer passar seus discípulos da religião à fé, isto é, de um relacionamento com Deus baseado na submissão e na obediência às suas leis, quer dizer, a passagem de um relacionamento que torna o cristão um servo em relação com seu Senhor, a um relacionamento com Deus Pai, baseado na semelhança e na prática de seu amor. Relacionamento esse que faz com que o crente se torne filho de Deus. Mas para que isso seja possível, e Jesus muitas vezes nesse Evangelho de Lucas que estamos comentando, convidou seus discípulos a ser como o Pai, isto é, a ser misericordiosos, custe o que custar. Para que isso seja possível, é preciso que o amor do discípulo alcance uma qualidade semelhante ao amor de Deus. E qual é a qualidade do amor de Deus? Aquela que expressa em um perdão sem condições. Estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, mas pouco antes, eis que Jesus afirma nos versículos 3 e 4, se o seu irmão pecar contra você, chame a atenção dele, se ele se arrepender, perdoe. E Jesus, já prevendo a objeção, continua, se ele pecar contra você 7 vezes num só dia, os números claramente não indicam uma quantidade, mas uma qualidade, 7 vezes vier a você dizendo estou arrependido, você deve perdoá-lo. O evangelista usa essa última expressão com um verbo imperativo. Portanto, é imperativo o dever de perdoar aquele que comete qualquer culpa. O número, como eu dizia, não indica uma quantidade, mas a qualidade. A qualidade do teu perdão, afirma Jesus, deve ser semelhante àquela de Deus. E é nesse ponto, então no versículo 5, que os apóstolos intervieram com uma pergunta, uma afirmação completamente equivocada. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta nossa fé. Mas a fé não pode ser aumentada, não pode ser dada, porque a fé não vem de Deus. Em outras palavras, a fé não é um dom que Deus dá a alguns em grandes medidas, a outros menos, a outros nada. A fé é a resposta dos seres humanos ao dom de amor que Deus dá para toda a humanidade. Então, quem responde a resposta, isso que é a fé. Portanto, aumentá-la ou não depende de Deus, mas depende da resposta do ser humano. E é por isso que Jesus responde, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, e o grão de mostarda é proverbialmente o menor grão, minúsculo mesmo, então um nada, poderíeis dizer a esta amoreira, e aqui a tradução pode ser tanto amoreira quanto sicomoro, que eram plantas que tinham raízes tão profundas que se pensava fosse quase impossível desarraizá-las. Plantas que podiam durar por mais de 600 anos. Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Portanto, Jesus está dizendo que esses discípulos não têm fé de jeito nenhum, porque bastaria uma pitada dessa fé. Ainda eles não haviam respondido ao dom de amor que Deus lhes tinha dado. E é por isso que Jesus oferece uma alternativa. Se eles não acolhem a sua oferta de se tornarem filhos de Deus, de ter um relacionamento com o Pai baseado na semelhança ao seu amor, permanecerão na condição de servos de seu Senhor, com base na submissão. Jesus, nesse Evangelho, no capítulo 22, na última ceia, irá afirmar, aqui estou no meio de vocês, como aquele que está servindo. Então, a novidade trazida por Jesus é que Deus não pede para ser servido pelos seres humanos, mas é Ele próprio que se coloca ao serviço deles. E pouco antes, no capítulo 12, versículos 35 e 38, quase como imagem da Eucaristia, Jesus tinha falado com uma parábola daquele senhor dono da casa que estava retornando de noite em sua casa e encontrando os servos ainda de pé, o que fará? Ele não deve servi-los. Então, eu garanto a vocês, ele mesmo se cingirá
os fará sentar à mesa e, passando, os servirá. Mas aqui, nesse trecho que estamos comentando, é tudo o contrário. Jesus diz: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Ou seja, exatamente o oposto do que Jesus tinha dito no capítulo 12. Aí foi o Senhor que fez sentar à mesa os seus servos e, passando, foi servi-los. Mas aqui Jesus diz exatamente o contrário. Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, e depois disso tu poderás comer e beber? O que é essa contradição? Pois bem, Jesus oferece uma alternativa. Ou vocês acolhem essa oferta de amor de Deus e o amor de Deus vai libertar-vos, e esse amor é expresso através do perdão incondicional, ou, de outra forma, permanecerão na condição de servos perante o vosso Senhor. Eis aqui é a conclusão desse trecho, que tem sido muitas vezes mal interpretado, como se significasse a inutilidade da ação dos cristãos. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, esse verbo mandar se referia à observância da lei, dizei: somos servos inúteis. Aqui a tradução não é exata, porque eles não são servos inúteis, tanto é que tinham feito o que deviam fazer. Portanto, não é verdade que eles são inúteis. A melhor tradução é a seguinte: somos simplesmente servos, fizemos o que devíamos fazer. Portanto, aqui Jesus está oferecendo uma alternativa. Ele não impõe, ele oferece. Ou se tornar filhos de Deus, portanto, totalmente livres de servir e de amar, ou permanecer na condição de servos. Mas aqueles que permanecerem na condição de servos nunca irão experimentar a liberdade, a plenitude, a alegria da comunhão com Deus. Comunhão essa que manifesta e revela Deus como Pai. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.